Estudo licenciatura em matemática no Polo de Joinville, Santa Catarina, na Uninter, né? E estou gravando esse vídeo para apresentar a nossa proposta de portfólio, né? Qual que foi a produção do nosso portfólio do módulo B, fase 2. A nossa proposta era realizar um podcast como se a gente fosse um participante do projeto GIDES, né? E dando prevenções, né? Medidas de prevenção para a população. Então, o projeto GIDES, ele é um projeto de fortalecimento da Estratégia Nacional de Gestão Integrada de Riscos em Desastres Naturais, né? Ele é um projeto que foi feito um acordo entre Brasil e Japão. O Japão veio nos ajudar, digamos assim, né? Por ele já ter bastante experiência em desastres naturais, lá tem terremotos, tem coisas que até no Brasil não tem, mas eles têm bastante estratégias já de como mensurar, de como prevenir. Então, esse projeto é uma união desses dois países para realmente ver o que pode ser feito antes de acontecer a tragédia, né? Ou após acontecer, como está reestruturando esse local que foi afetado, as vítimas, as pessoas que ficam desabrigadas, enfim, né? Então, era para ser feito um podcast, eu gravei um podcast no programa que foi indicado, né? Então, pedia também para a gente pesquisar um pouco sobre o que acontece no nosso município, na nossa cidade, né? Então, aqui em Joinville, em 2008, aconteceu o segundo maior desastre natural, ficando só atrás da região serrana do Rio, que foi o de Nova Friburgo, que foi o exemplo, né, do nosso portfólio, que aconteceu em 2011, o de Nova Friburgo, e aqui em Santa Catarina foi um pouco antes, foi em 2008, onde aqui em Santa Catarina foram 135 óbitos e 1,5 milhão de catarinenses foi atingido, né? 5 anos depois, ou seja, em 2013, ainda tinham 262 casas interditadas, né? Que, de certo, eram áreas de risco muito grande e que não puderam ser reabitadas novamente pelo risco de ter outros deslizamentos e alagamentos, né? Aqui onde eu vivo, em Joinville, é muito comum alagamentos em muitas áreas, bastante gente já tem bastante medidas, né, de botar barreiras de contenção, porque a maré enche e tem muita precipitação, então acaba tendo bastante alagamento. Então a gente já é bem acostumado com isso, né? No caso, Nova Friburgo, eles fizeram cartilhas de prevenção, fizeram medidas, né? Eu coloquei aqui no texto, então pedia para a gente associar com a nossa matéria, né? O que poderia ser feito. No caso, a primeira medida que eu pensei foi tu primeiro fazer uma compensação desses dados, né? Primeiro tu analisar os dados, por exemplo, aqui no meu texto, choveu X milímetros em determinado lugar em 2 horas. Mas nem todo mundo entende o que quer dizer isso, né? O que isso interfere na vida das pessoas. Então, o primeiro ponto seria identificar esses dados e traduzi-los realmente, né? O que eles significam, o que fica de importante isso, se choveu tanto, por quê? Porque realmente umedece muito as encostas, então o risco de deslizamento fica muito maior, né? O segundo ponto é simular processos físicos para entender quais são os agentes, né? No caso, no Brasil, principalmente são processos meteorológicos, né? Então, é chuva, é a maré, que nem no caso de Joinville, né? Então, entender esses fatores e em que momentos eles vão acontecer e a gente está preparado para quando vir, tá ciente dos riscos, né? No que precisa estar atento. E o último que eu pensei foi um fator que é adotado por alguns pesquisadores, né? Calcular um grau de suscetibilidade. Então, cada encosta que está lá, que não tem muita plantação, que algumas regiões próximas já houveram deslizamentos, eles vão lá e, com base em alguns fatores, por exemplo, o que eu citei agora, né? É o tipo da vegetação que está em cima, se foi tirado, se tem casas perto. Então, colocam diversos fatores daquele grau daquela encosta. E assim tu quantifica e tem quais são as mais perigosas, no caso, né? De estar acontecendo. E avisa, né, as pessoas que são próximas a ela, se tem casas, se tem ruas, para já deixar o pessoal ciente e quais atitudes eles devem tomar caso vejam alguns desses exemplos, né?
Aí no final eu terminei o meu podcast dando algumas instruções, né, para pessoas que moram nessas áreas, por exemplo, plantar grama e capim nas encostas do terreno, porque as raízes penetram no solo, então assim evita o desmoronamento. Evite plantar bananeira e árvores grandes, como manga, mamão, abacate, entre outros, porque elas acumulam muita água no solo e podem provocar deslizamento. Então, né, esse é um mito também, que tem gente que pensa que plantar uma árvore muito grande vai segurar mais, e não significa, porque às vezes elas acumulam muita água, como diz ali no texto, né? E acaba sendo mais fácil e ainda tem uma árvore grande que pode cair em cima de alguma casa. Então é sempre bom estar pesquisando árvores que não acumulam muita água, que seguram o solo, né? E de preferência, quem tiver ainda essa opção, né, não construir próximos a barrancos, né? Como maior a distância, mais seguro, né? Então, quem ainda tem essa opção, não estar fazendo essas construções em áreas de risco. E nos primeiros sinais de perigo, observar no terreno se as árvores, postes ou muros estão com alguma inclinação. Às vezes já está tendo alguns sinais ali de que vai acontecer alguma coisa. Então é bom as pessoas estarem sempre cientes disso e observando, né? Observar rachaduras, trincas, né? Que também é um sinal de que a terra está se movendo. E caso esteja acontecendo e você observar isso, sair imediatamente do local e procurar um lugar seguro, né? E liga para a Defesa Civil. Então, esse foi basicamente o conteúdo do meu portfólio, né? Acho um conteúdo muito importante, muito pertinente, que é sempre válido, a gente nunca sabe, né, quando que vai acontecer uma nova tragédia, se a gente pode estar suscetível, então é sempre bom ter alguém que venha, que faça essas análises e nos deixe ciente, né, se estamos em uma área de risco, muita gente nem sabe, né, e outros que sabem, também é bom a gente informá-los de quais atitudes tomar, né, nesses momentos de pânico, de desespero. Então, já deixa, se a pessoa optou e não quer sair do local onde ela mora, ou não tem condições, ou a prefeitura mesmo não tem condições de arcar, pelo menos que a segurança dela não entre em risco, né, que quando aconteça alguma coisa, ela consiga sair, ficar segura e caso normalize a situação, voltar para sua casa em segurança, né? Então é isso, pessoal. Muito obrigada.